pés. Isso. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, daqui a pouco a gente vai estar conversando aqui com a Bia Ocuni, né, que é uma bailarina de São Paulo, bailarina, psicóloga, que vai estar trazendo pra gente aqui um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre movimentos integrativos, né? Vamos falar um pouco sobre qual é a proposta desse método, dessa técnica que ela desenvolveu, tá? Então é uma pessoa muito experiente, uma bailarina que tem muito respaldo, uma profissional de muita experiência, de muito trabalho, um trabalho muito legal que ela desenvolve em São Paulo. E a gente teve a oportunidade de se conhecer nessas oportunidades de curso, de treinamento, né? Nós somos estudiosas da fáscia, né? Do movimento, terapeutas do movimento. Então nos conhecemos, tivemos, né, o grande prazer de nos conhecer. Nossos caminhos se cruzaram nessas andanças e nos interesses tão comuns. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela para vocês conhecerem, né, qual é a proposta e o que são esses movimentos integrativos, né? Então vai ser uma conversa bem interessante, bem tranquila, bem agradável, bem leve, né, para a gente poder ter um início de noite bem agradável, falando de um assunto, né, muito legal, tá bom? Então tô vendo as pessoas já estão chegando aí, vou esperar um pouquinho para o pessoal chegar. A gente marcou às 18h30 e daqui a pouco a gente começa a conversar com ela. Ela vai entrar para a gente conversar. Então vocês podem interagir a qualquer momento, perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade, né? Esse momento é para a gente conversar mesmo e para a gente discutir e conhecer essa nova proposta de movimento, tá? Para quem me conhece de perto, para quem é meu cliente ou quem conhece meu trabalho, sabe que eu já trabalho muito nessa linha do movimento diferenciado. Então a gente tem uma preocupação muito grande com o nosso cliente, que às vezes chega aqui para a gente como paciente, né? E às vezes chega como cliente, às vezes chega como paciente. Alguém às vezes chega pelo consultório, outras pessoas chegam direto pelo estúdio de pilates ou pelo estúdio de musculação. Mas muitas pessoas nos procuram pelo consultório, né? A porta de entrada é o consultório, se queixando de dores, que é a nossa linha de trabalho, é o tratamento da dor. Eu trabalho única e exclusivamente com terapia manual, né? Então vários métodos a gente dispõe, né? A gente utiliza para o paciente para tentar ajudar as pessoas que nos procuram. Então a osteopatia, o RPG, as técnicas manuais, né, que podem trazer benefícios, né, ajudar essas pessoas a ficarem bem, né? A gente tem tido bons resultados com os trabalhos, mas existe uma grande preocupação desse nosso, digamos, o paciente, né, que chega pelo consultório por alguma queixa, que depois ele se mantenha bem. Então, uma receita conhecida e bem, que tem bons resultados, é exatamente a continuação desse tratamento. Então você precisa continuar, precisa fazer uma atividade, fazer o seu corpo se movimentar de maneira correta, de maneira agradável, de maneira que ele possa realmente se manter, né, bem depois, sem dores ou pelo menos com o mínimo de dor possível, porque sem dor totalmente difícil a gente viver. Todo mundo tem uma tensãozinha, tem, né, uma queixa muscular, mas na verdade essas dores que eu tô falando, que a gente precisa se livrar, são as dores de lesão, que são as dores realmente freios, que tem marcas, que tem bloqueios, realmente o seu movimento ele fica comprometido.
Então a gente já trabalha um pouco nessa linha, e o que a Bia vai conversar com a gente hoje, falar com a gente, é também dessa proposta de trabalho que ela desenvolve, que tem muitos benefícios em matéria de expressão corporal. Tá bom? Então vamos, deixa eu ver se a Bia já tá por aqui. Vou te chamar, Bia, pra gente começar, tá bom? Oi, Isabel, gente, Aninha, tá? Pessoal chegando, Amanda, Nilza, que maravilha, né? Todo mundo aí, Cacá, pessoal de Recife, lá do Rolf de Recife, bom, que bom. Fiquem à vontade, estou feliz por vocês estarem aqui conversando com a gente hoje, tá bom? Tá aqui a Bia. Eu vou chamar a Bia agora. Isso. Bia, tô chamando você. Vamos lá, qualquer momento ela entra. Oi, Bia. Oi, Gil. Que bom. Coisa boa. Nossa conexão Tudo bem, ajuda. tudo ótimo. Bia, como tá Bem você? cedo. Tá, às vezes está falhando um pouquinho o sinal, mas tá tudo bem. Estamos Que bem bom. longe, São Paulo tá frio, aqui no Piauí tá calor. nos ajuda. Oi, Helena. A conexão não tá muito boa, tá travando o Tá me vídeo. ouvindo, Você tá me Gil? ouvindo bem? Parou, né? Tá me ouvindo? Acho Sim, que tô parou ouvindo de você ver. agora. Tava travando um Tá pouco, bem. mas agora ficou bom. Jane. Oi? Então, o som de repente deu uma paradinha. Vamos ajeitar a conexão, é porque às vezes fica meio ruim. Você tá conseguindo me ouvir bem? O pessoal tá travando? Ou é impressão minha ou é só pra mim? Me diz aí, vocês, se vocês estão conseguindo nos ouvir. Oi, tá me ouvindo, Bia? Tô ouvindo sim, Gil. Tá Ah, me sim, ouvindo? agora eu acho que sim. Travou um pouquinho, mas agora eu acho que foi. Tá. Pessoal, acena aí, me diz se tá ok, se vocês estão ouvindo bem. Ah, estão me ouvindo? Oi, Rita, tudo bem? Dá um ok para mim, pessoal, se vocês estão me ouvindo bem. Ah, Oba. está ok, ótimo. Tá pausando muito, mas vai já ajeitar. Vamos lá, então. Bia, eu queria que você se apresentasse, né, para as pessoas. Quem é você? Como é que está o seu trabalho? Teu sobrenome vem de onde, Bia? Já era para eu ter te perguntado isso e não. Meu sobrenome é russo-francês. Veio lá de trás com meus bisavós e vieram para São Paulo. E é isso. Então, eu sou a Biocunhe, sou de São Paulo, trabalho nesse lugar que vocês estão vendo aqui, que é meu estúdio. E aqui eu fiz um estúdio dentro do estúdio para poder dar aulas online nesse período que estamos passando agora. Adaptação, né? Adaptação, que aliás é uma palavra, né, Gil, que a gente privilegia aqui no trabalho, que é a coisa que eu acho mais importante a gente manter no nosso corpo e na nossa cabeça, né? Essa adaptabilidade do corpo e do movimento, que eu acho que é isso um dos segredos para a gente se manter bem ao longo da nossa vida, né? Porque envelhecer todos vamos, mas a gente pode envelhecer com menos desgaste, como dizia a doutora Ehrenfried, que foi uma das nossas mestras e um dos pilares do meu trabalho e da minha vida, das minhas crenças.
E então ela dizia isso, que a gente não pode combater o envelhecimento, mas podemos combater a esse desgaste, a essa, enfim, ao Esse mal processo que não tem jeito, né? É inevitável, né? inevitável. Suavizar as mazelas, Isso, administração, né? administrar. A gente fala em administração de, às vezes eu falo, e ela fala, nossa, administração de empresas, sabe? Porque eu acho que a gente precisa muito desse autocuidado, né? Da gente aprender a se cuidar. Se Então, permitir também, né, Bia? Às vezes a gente não se permite determinadas coisas que podem ser tão legais e às vezes a gente não se permite. Então, é realmente essa capacidade de adaptabilidade a gente precisa desenvolver um pouco mais, né? exatamente. Então, Tá, eu sou a então, Bia Okuni, eu venho da dança, comecei muito cedo, criança. E eu comecei com Laban, quando eu tinha 5 anos. E comecei com Laban, com uma pessoa muito importante aqui em São Paulo, para o Laban no Brasil, que foi a Maria Dushnes. E logo depois eu fui para a dança moderna. Então, dança foi sempre a minha paixão, desde pequenininha. E eu tive a sorte, né, o privilégio de ter depois uma professora de dança que olhou para mim e falou: você vai dançar e você vai dar aula, você tem jeito para dar aula. E ela falou: eu vou te orientar, eu vou ser a sua preceptora. E assim foi. Então, com 14 para 15 anos, ela começou a me treinar e eu, com 15 para 16, comecei a dar aula com ela. Ela chamava-se Vera Compera, era uma bailarina, depois assistente dela, e ela tinha uma preocupação já com o bom movimento. Ela não queria só dançar, ela tinha a questão da... ela era de Martha Graham, e assim foi a minha formação, mas ela tinha esse olhar diferenciado. E aí isso começou a me chamar a atenção. Comecei a dar aula no estúdio dela, aí aos 17 anos eu entrei na psicologia, fiz a PUC com muita alegria, muita felicidade e continuava dando aula. E a psicologia para mim sempre foi um assunto muito importante, muito interessante e muito rico. E eu, ao mesmo tempo que eu dava aula, eu fiz a psicologia com tudo. Então, eu tinha consultório, eu nunca parei de, apesar de estar sempre dançando, tinha consultório, né? Dava aula. E aí eu dei aula com o Ivaldo Bertazzo, fui assistente dele durante 10 anos, até sair. E quando eu saí e montei esse estúdio que vocês estão aqui vendo, eu também fui parando o consultório e fiquei só aqui no movimento. E a dança sempre me acompanhando. Então, era a dança me acompanhando, a psicologia me acompanhando, e o movimento, e sempre pesquisando. Eu, desde os 18 anos, eu vou anualmente estudar alguma coisa fora. Sabe, Gil, na época que a Maravilha. gente começou, não vinha nada para o Brasil. Ah, eu Imagina uma imagino. vida sem internet. Dificuldade, né? Não, só Ai, imagina como seria uma vida sem internet. Como seria uma vida olha que a gente já viveu sem internet. sem Como é internet? Assim, comprar um livro, estudar aquele livro e degustar aquele livro era uma coisa era assim maravilhoso. maravilhoso. E Então, privilegiada, né? Na verdade, assim, você teve aí sua fada madrinha já de cara que olhou para você e disse: você vai fazer, você tem todo o potencial para fazer, acreditou, te incentivou, te deu a oportunidade. E aí a sua busca também, que coisa maravilhosa. Né? Realmente é verdade. Então, você diferenciado. pode imaginar? Aí, cada ano, eu ia para algum lugar estudar alguma coisa. E primeiro, aí eu tive primeiro contato com o RPG lá na França, ia fazer uns cursos. Depois eu tive o privilégio maravilhoso de fazer a formação em
ginástica holística lá na França. Eu ainda vou fazer o ateliê, está na minha lista de 2020. Método doutora Renfried. Eu fui assim muito privilegiada mesmo. Eu fui a primeira turma internacional, né, que a assistente, a Marie-Jo Guichard, fez essa formação lá em Paris. E algumas brasileiras foram para lá, e aí eu ganhei umas chaves de ouro. Gil, eu ganhei um enriquecimento para a minha prática. Uma coisa fenomenal, porque foi a primeira pessoa, né, primeiro método que falava de uma linguagem do todo. Porque eu vindo da dança e vindo da psicologia, esse mundo integral é que me pertencia o tempo inteiro. Então, cada vez que eu experimentava estudar fisioterapia, né, práticas e principalmente teoria, eu achava que, assim, eu estudava, eu era boa aluna. Estava fragmentado, né? É isso, picotado, era tudo muito picotado. Aí, ginástica holística, aquele mundo de coisa. Que maravilha. E assim, onde tem pele, fáscia, músculo, articulação, onde tem movimento, lá vai a ginástica holística. Então, ela começou a falar de coisas incríveis e a gente começou a se apaixonar bastante. Se encontrar mais ainda. Se encontrar mais ainda. Assim, sempre muitas questões, né? Porque, assim, a prática aqui no Brasil não é muito fácil. A gente conseguindo, de alguma maneira, né, tentando conseguir respaldo para... enfim, sempre seguir adiante e aquela coisa, uma vez por ano, viajar para estudar e viajar para aprender mais coisas. E aí, ao mesmo tempo, a dança sempre comigo. E a minha prática é diária, Gil. O bailarino dança todo dia. Todo dia. E horas, né? Horas por dia, horas de treino, né? Assim... então, o tempo inteiro, né, essa prática comigo, né? Então, assim, um dia da minha vida que eu não me movimente, né? E me diz uma coisa, Bia, como é que surgiu a tua técnica? Como é esse método de movimento integrativo? Então, assim... Explica pra gente o que é isso, de onde vem. Tá. Então, assim, como eu venho de diferentes origens e eu tenho diferentes campos de conhecimento e de curiosidade e de busca, né, na psicologia, na dança e no movimento consciente, na educação somática, para mim, eu fui fazendo várias formações. Então, eu fiz formação em Iyengar Yoga, fiz formação em Pilates, cheguei no Cadeias Musculares e Articulares, GDS, que é um método que é o primeiro método que eu vi que tem a biomecânica das cadeias musculares, né? Então, mas assim, eu precisava integrar tudo isso, porque quando vem uma pessoa aqui, é aquela pessoa inteira que vem, com todas as suas dores, com todas as suas questões. As suas dores, elas não são só de origem física, né? Elas têm um passado. Cada pessoa que chega aqui tem uma história de vida, uma história que vai se... Sim. E única, né? E única. Cada pessoa é muito... Não existe uma pessoa igual a outra, não existe uma dor igual a outra, um sentimento, uma necessidade, né? Cada um tem a sua história e a sua busca, né? E a gente que está aqui recebendo as pessoas tem que ter essa sagacidade, essa
perspicácia, né? De entender isso, de compreender isso, né? E de achar a porta de entrada daquela pessoa, né? Achar, descobrir, né, para aquela pessoa, para cada uma das pessoas que vem aqui, como é essa possibilidade, né? Como é a necessidade. Então, nesses movimentos integrativos, eu fui achando o meu jeito com liberdade, né, de fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito, né? Que tem que ser feito e, assim, de dar para as pessoas presença, né? A minha presença, o meu comprometimento como professora, como ajudante da integração dessas pessoas, né? Então, para mim isso é muito importante. O movimento dançado, movimento dinâmico, porque a gente não é um movimento parado, não é um corpo parado, Sim. é um corpo em movimento. Então, este movimento, né, ele é importante ser vivido. Então, para mim, por isso que eu fui entrando nessa seara, daí que eu fui criando movimentos integrativos. Então, a pessoa não é só o físico, né? A pessoa é o mental, é o psicocomportamental e é a pessoa em movimento. A representação de todos os seus sentimentos e a sua visão de mundo, né, tá naquele corpo. E ela se apresenta de diversas formas, né? Então, e o movimento é uma excelente oportunidade de expressar isso, essa necessidade, ou de liberar, ou de absorver, depende da sua visão, né? Então, assim, acho que cada pessoa que se envolve que chega buscando esse movimento diferenciado tem uma necessidade diferente, né? Que a gente estava falando, cada ser é um ser. Sim. E Bia, me diz uma coisa, você acha que exercício é diferente de movimento? Ai, você pegou num ponto tão bacana, né, Helena? Assim, a doutora Lenfried, ela era contra. Primeiro, ela era contra falar, engessar no nome de ginástica holística. Os seguidores dela, porque tinham que garantir o conhecimento, é que deram esse nome, né? Mas, e ela não falava em exercício. Por quê? Movimento... porque, só te cortando um minutinho, mas para complementar a minha pergunta. Porque assim, você ouve muitas pessoas dizer assim, mas eu faço atividade física. Mas eu faço exercício. Né? Então assim, mas eu venho me perguntando já há algum tempo isso e tentando fazer uma coisa diferente, porque tudo bem, que ótimo que você faz exercício, mas que exercício? Essa é uma preocupação que eu tenho sempre, porque aqui no consultório eu recebo muitas pessoas machucadas, né? E a pessoa que faz exercício, ela acha que porque ela faz exercício, ela não deveria se machucar. Não, mas eu não sou sedentária. Por que eu tive esse problema no meu ombro? Se eu faço exercício, eu fortaleço o meu músculo, né? Então, assim, o exercício e o movimento, aonde é que a gente pode diferenciar isso? Me fala. Automatismo. O automático é onde a gente perde o eixo. É o pecado. A gente se perde nesse automático. Então, por isso que a gente não fala, claro que a gente acaba falando exercício assim, mas não é o exercício pelo exercício, né? Se eu percebo, quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, quanto mais eu me conheço, e eu sinto o meu movimento, eu consigo me transformar através daquele movimento. Então, é muito diferente eu fazer algo, né? Você sabe que é interessante, né? Em francês, ensaio, sabe? Ensaio de teatro, ensaio de balé, é sempre a mesma coisa, certo? Sim. Mas não é a mesma coisa, né? Em francês, é répétition. Repetição, mas não é repetição que é a mesma coisa automático. Cada vez é como tocar um instrumento, é a mesma coisa no corpo.
a gente Aprimora o movimento, né? A gente tenha mais maturidade. Refinamento. Fundamento, refinamento. Refinamento do movimento. Refinamento. Então, é isso que a gente vai buscando, sabe? É se transformar através dessa linguagem movimento. Então, eu, bailarina Bio Cunha, né, há 25 anos eu vou para a Índia todos os anos, só não fui nesse ano, pré-Covid, que também acho que foi uma intuição, e enfim, é uma coisa, é um mergulho na dança, né, no preparo. No seu calendário, todo ano tem que ir na Índia. Faz parte do calendário. Porque assim, hoje em dia chegam as coisas aqui, né, assim, a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, mas chegam os conhecimentos, tem muito congresso que vem, tem muita coisa online. E também há uns 3 anos eu comecei a estudar teoricamente, porque há poucos anos começou a se descobrir por que esse movimento que a gente fazia, a gente faz, por que ele dá tão certo? Por que a doutora Nenfried, lá atrás... Acertou tanto. Acertou tanto. Danada, né? Assim, nossa, já tinha uma visão que hoje muita gente ainda não tem. Ela já tinha o que hoje muitos profissionais do movimento... e aí eu falo dos educadores físicos, eu sou educadora física também, né? Foi a minha primeira formação, com educação física. E eu venho do esporte, eu não venho da dança, eu venho do esporte, mas sempre gostei muito de dançar, de me movimentar, mas, né, enfim. Mas nunca fui dançarina, nunca fui bailarina. Mas, assim, os profissionais do movimento... Quem trabalha com o corpo, atividade física, preparação física, muitas pessoas ainda não têm essa visão mais completa, essa visão de cuidar, né? Existe uma visão de construir um corpo, de fazer de uma performance. É claro que existe também esse público, né? Os atletas, enfim. Mas eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de preocupação e ter mais cuidado com o corpo. Essa consciência corporal que você está falando, quanto mais você se conhece, mais você vai sentir o tanto que você é capaz de avançar. Não, até aqui não dá para eu ir, né? Só dá para ir até aqui, isso é seguro, e se eu for um pouco mais eu vou me machucar. Essa consciência corporal as pessoas não têm, de um modo geral, né? Então, é uma coisa que eu venho tentando trabalhar, eu sempre pensei nessa linha, eu acho que é por aí, né? Acho que por isso eu me identifico tanto com a ginástica holística, de vez em quando eu faço alguma coisa online, não fiz nada presencial ainda, mas vou fazer. Ainda. Porque tem muito com o que eu penso, né? Então, aquele nosso projeto de trazer vocês para cá não está só aguardando, vamos ver. Sim. Então, Bia, só concluindo a questão aqui do exercício, porque para você ter uma ideia, por exemplo, eu tenho uma academia, né, como eu falei ainda há pouco, de musculação, na verdade um estúdio de musculação e um estúdio de pilates. Então aqui tem muito movimento, né, tem muito exercício, muita atividade física. Mas a visão, de um modo geral, e aí vamos falar não só de Brasil, mas de mundo, quando você fala de exercício, inclusive o cliente, ele pensa na repetição e aí ele diz, eu faço 6 vezes desse lado, eu tenho que fazer 6 vezes desse também, senão eu vou ficar torto. As pessoas até dizem isso, vai ficar empenado, vai ficar, né? Aqui no Piauí a gente fala assim, vai importar. Mas, na verdade, quando você fala de corpo, de movimento, isso nem importa tanto, porque se o seu lado direito vai melhor, o seu lado esquerdo não vai tão bem, de repente você precisa fazer mais daquele lado que está pedindo um pouco mais de ajuda do que do outro. Então, essa coisa da repetição, da contagem, das séries, se perde nessa visão que a gente está falando, que eu acho que é muito mais interessante do que você ficar preso àquela coisa de repetição, série, que eu acho que isso é muito mais pedagógico, é muito mais uma questão de guia do que mesmo de proposta de movimento corporal. Ou eu estou enganada? Bom, eu acho que assim, por exemplo, a gente tem também uma pretensão até estética. E não é por nada, mas os nossos alunos estão bem bonitinhos, né? Sim. É verdade.
Mas assim, Ético vende, né? Lógico. é o jeito de fazer, né? É a maneira e é como isso se integra, né? Nesse fique um corpo. Tá. Então assim, que esse corpo, né, seja a expressão de uma pessoa que tenha vitalidade, né? Que tenha uma energia, né? Energia, Que né? seja energético, que tenha uma. Quanto mais vital eu sou, melhor. E quanto mais específico, mais especializado só numa coisa, mais eu me manifesto sempre do mesmo jeito. Então, a gente quer que as cadeias musculares fiquem mais livres para a gente se manifestar com mais liberdade naquilo que a gente gosta de fazer. Isso. Você se considera uma terapeuta do movimento, Bia? Sim, eu sou uma educadora somática também. Eu acho que uma terapeuta do movimento e uma educadora somática. Eu me sinto os dois e uma bailarina. Eu uma vez falando com a GG é uma grande amiga, pessoal, que a gente tem em comum, uma pessoa maravilhosa, GG Ortiz, né? Uma fisioterapeuta muito, muito maravilhosa mesmo. Não tenho muito mais o que dizer da GG daí para frente, né? Uma vez eu conversando com ela, eu falei, GG, eu quero fazer o ateliê de vocês, quero fazer algumas formações, porque eu quero ser terapeuta do movimento. Ela disse, você já é, Gil. Você já é terapeuta do movimento, certo? Você é terapeuta do movimento. Eu falei, então, ela é um amor, né? Eu, na verdade, porque eu penso e tenho já uma tendência a fazer esse trabalho, ela entendeu que eu já posso me intitular terapeuta do movimento. E assim eu fiz, eu me nomino terapeuta do movimento. Estou caminhando, né? Estudando a fáscia. Fernando Bertolucci está assistindo a gente, viu? Eu vi que ele entrou aí. Gente, desculpa, eu não estou respondendo vocês, porque não dá, né? A gente está conversando mais. Depois, já eu vou ver se tem muitas perguntas aí, ou um tchauzinho, mas sejam todos bem-vindos. Fico feliz da presença de vocês aqui. Patios! Oi? Não, estou brincando com uma amiga que entrou. Tá. É assim, né? No final, as coisas fazem sentido, né? Então, assim, eu ter essa formação na psicologia, na psicanálise, na dança, ter essa prática diária, né, da dança, do movimento, da jurídica, das cadeias musculares, isso tudo é que foi fazendo, né, foi modelando o meu jeito de ver o movimento, o meu jeito de ver as pessoas e o meu jeito de criar o meu método, minha maneira de ser expressada aqui. Maravilha. Olha, eu tô com uma coisinha aqui, eu queria falar um pouco, que a gente falasse um pouco sobre isso. Isso aqui, gente, é aquele coisa de mamão, né, no supermercado, aquele protetor. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre a fáscia, os movimentos do tecido facial. Porque hoje, quando a gente... não tem como mais você pensar no movimento sem você pensar em como é que esse tecido facial se comporta no corpo da gente, né? Então, esse envoltório aqui do mamão que eu peguei do supermercado, ele traz uma ideia interessante da estrutura extramuscular que a gente tem, né? Que envolve o músculo e que tem uma trama em diversas direções. Então, às vezes a gente... E aí, como você falou, aquele estudo segmentado, que é a fisioterapia, que a área de saúde de um modo geral, né? Estuda tudo separadinho, mas a gente sabe que é tudo junto, né? Então, a gente tem uma ideia que músculo, é osso, é tendão, é não sei o quê. E, na verdade, está tudo junto. Então, quando você faz um alongamento, por exemplo, clássico, vamos dizer assim, um alongamento clássico, você
Tem aquela coisa de pegar na extremidade, por exemplo, você pega na ponta do pé, dobra o joelho para trás, puxa o pé para alongar o quadríceps, músculo da coxa, anterior da coxa, né? E aí faz aquela coisa linear, aquele alongamento muito, muito clássico. Então, quando você faz um alongamento, um movimento multidirecional, você trabalha melhor e você consegue atingir essas estruturas faciais. O tecido facial, que na verdade, e aí falando de uma maneira bem leiga, e não vou me aprofundar nisso, porque tem as pessoas que estão nos ouvindo, tem pessoas, colegas de trabalho, mas tem muito cliente, muitas pessoas que não são da área, mas que faz movimento e que tem um corpo, e sabe que, imagina você acordar de manhã cedo e você tá com a roupa apertada. Seu corpo tá todo travado, porque o seu tecido facial, ele tá, né, amassado, ele passou a noite parado, então você tem estruturas no seu corpo sem se movimentar pelo menos 6 horas, que é o tempo do seu sono, de 6 a 8 horas, né, um pouco mais, um pouco menos. Então você precisa dar movimento para aquele corpo, e esse tecido aqui, se ele não for bem trabalhado, seus movimentos vão estar totalmente presos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de como é que a tua técnica trabalha esse tecido facial para ajudar, né, esse corpo a ser mais livre, movimentos mais livres. A dança já trabalha isso. E a doutora Lenfried, né, esse método da ginástica holística sempre trabalhou com isso integrado ao trabalho muscular. Então, eu vivo isso desde sempre, né? Só que o que acontece? Esses pioneiros, eles tinham a prática, eles tinham uma intuição, né, desse tecido. Todo mundo conhecia esse tecido, mas não se sabia a importância. Então, assim, para quem é leigo, sabe aquela pelinha, aquela película, quando a gente vai no açougue, tem a carne e tem aquela película transparente, sabe? Quando a gente... Sim. Isso é a fáscia. Só que a gente tem a fáscia. É uma fáscia só. E a gente subdivide para que a gente possa compreender, estudar de uma maneira didática. Mas o que era incrível é que a doutora Aida Rolf, a doutora Erin Fried, que era uma médica, ela era médica, essa pesquisadora tão rica, eles tinham a prática, eles sabiam disso. Então, eles talvez não soubessem o que e por quê. Eu mesma não sabia, porque a gente não sabia. A gente tinha formação e eu falava intuitivamente, porque assim, eu fazia um exercício no pé e sentia o ombro, sentia o pescoço, eu falava, mas o que é isso? Como é que pode? Eu falava assim, é uma reação bioquímica muito rápida. Era o que eu intuitivamente falava para os alunos, porque parecia uma coisa de maluco, né? Você conexão no ombro e aí você sente, você solta o outro pé, você fala, nossa, estava com uma dor. Enfim, então essa estrutura integral a gente trabalha o tempo inteiro. Então, até os alunos sabem um pouquinho, né, da teoria, porque assim, imagina que essa camada externa, ela não é uma camada externa só grudada na pele. Ela se interpenetra, ela vai comunicar todas as estruturas do nosso corpo. Então, todas as vísceras, né, todas as estruturas do nosso corpo são recobertas ou entremeadas ou interpenetradas pela face. Então, pelo tecido facial. Tanto é que hoje já é conhecido facial. E aí, o que a gente acredita, mais do que um treinamento facial, né, é um trabalho de remodelagem facial. Muito mais do que um treinamento, porque, de novo, a gente parece uma coisa meio automática, assim. E a gente tem essa visão mais de uma remodelagem
de um movimento que vai abrindo espaços e tirando essas aderências, e esse corpo vai ficando mais sensível, mais flexível, mais vital e mais eficiente. E até mais bonitinho. Né? Mais bonitinho. Porque assim, se tinha muito uma ideia de fáscia, e aí essa é uma ideia da medicina, né, no caso os cirurgiões, e a gente estuda isso na faculdade, ainda hoje se estuda a fáscia como um envoltório. É um envelope, é um envoltório, é aquela pelezinha e tal, e que ela vai ter que sair do meio, porque vai fazer a cirurgia, sai cortando tudo, e ela não serve para nada, ela tá lá. Então hoje, a ideia hoje, ela não só separa, mas ela une, ela conecta, né? É um tecido que conecta o teu corpo inteiro, né? Então, é engraçado que quando eu comecei a trabalhar com as primeiras terapias manuais, que primeiro método que eu comecei a trabalhar foi com RPG, minha primeira formação com terapia manual. E aí, depois eu fui para osteopatia, enfim, fui fazendo outros trabalhos, fazendo outras formações, né, com terapia manual. E aí, de repente, eu senti uma necessidade Aí conheci a história da fáscia, né, que ainda é muito novo, um estudo que começou há pouco tempo, 20 anos, acho que não tem nem tudo isso, né, por aí. Então, eu comecei a ter a curiosidade de dizer, não, eu preciso trabalhar a fáscia não só como tratamento, mas como movimento. Eu quero entender a fáscia com movimento. Porque eu já faço isso como tratamento no consultório, mas eu preciso dar uma continuidade, eu preciso dar a oportunidade para o meu cliente, para o meu paciente, seguir e procurar uma forma de se manter bem. E aí a gente vai trabalhar. Bom, e aí foi onde a gente se conheceu, né? A gente, simpósio, o ano passado, a gente se conheceu em São Paulo, um simpósio de fáscia, que foi muito, né, muito legal, muito rico. Eu estava buscando isso, movimento. Porque, assim, é muito recente o estudo mais aprofundado do sistema facial, né? Então, assim, não é só um invólucro. Esse invólucro fala, esse invólucro, imagina uma Wi-Fi que conecta tudo e que tem células de imunidade, né? Então, os estudos aprofundados sobre a fáscia, eles estão bombando, né? Então, assim, coisas muito importantes, interessantes, desde Harvard, estudando e comprovando, por exemplo, o efeito do alongamento na cura de uma dor, né? Então, assim, é comprovado. Então, assim, eles estão fazendo estudos avançadíssimos da fáscia, movimento e câncer. Por exemplo, fáscia, movimento e tumores. E assim vai, né? E a nossa memória, né? O que nós temos de memória emocional, memória cognitiva, né? Instaurado no nosso corpo. Tem até uma expressão que é muito legal, que a gente ouve bastante dos estudiosos, pesquisadores da fáscia, quando eles dizem que as cicatrizes da sua vida, e aí não são cicatrizes somente, literalmente cicatrizes, rupturas de pele, não. As suas marcas, a sua história de vida, ela fica impressa na sua face, né? Eu acho isso muito legal, da gente pensar isso, tipo, seus traumas, os seus medos, as suas inseguranças, as suas alegrias, elas estão impressas na face, né? Então, determinados comportamentos, você adota posturas que expressam, então a sua história de vida está lá escrita, é muito bacana isso, né? E é muito bacana a gente perceber o quanto a gente pode se beneficiar da psicanálise, por exemplo, né? Porque às vezes tem assim, as coisas imediatistas, elas não são bem daquele jeito, né? Assim, não é que é uma coisa mais profunda. Então, assim,
Imagina que essas cicatrizes, as físicas, né? Lá aquele corte que você teve, né? Lá atrás, ele gerou uma cicatriz, não só na sua pele, vai gerando uma cicatriz por dentro. E essa cicatriz, ela vai se comunicando. Então, é todo um tecido, né? E quais são as consequências disso? No maior. Uma proporção, né? Maior. Então, assim, é muito rico, né? A gente trabalhar com essa perspectiva agora de saber por que dá certo, né? Por que é comprovado? Por que a coisa acontece e dá certo? A gente hoje sabe por quê, né? Então, é muito legal essa... Estão provando que já sabia na prática, agora estão fundamentando, né? Você falou aí das cicatrizes, Bia, e vou aproveitar aqui, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque as cicatrizes nas mulheres, principalmente, é muito comum na região abdominal. É uma cesariana, é uma situação, né, de, enfim, plásticas. Então, nas mulheres é mais comum, nos homens, às vezes, apendicite, enfim, vesícula. Mas as cicatrizes na região abdominal, elas são muito comuns, né? E a gente sabe que tem uma fascia muito poderosa aí, que é o peritônio, que envolve todas as vísceras, né? E que está lá, que está grudada. E, assim, se você imaginar que as vísceras têm uma parede mole na frente, que é o abdômen, uma parede dura atrás, que é a coluna, e que esse peritônio está, né, grudado na coluna, grudado, segurando todos os órgãos ali. E aí também é muito comum as constipações, situações de trânsito ou lento ou acelerado demais. O que é que você me fala sobre, o que você me diz, qual a relação que isso tem com os movimentos rotacionais? Os exercícios que a gente faz em rotação, com mudança de direção e principalmente em rotação. Qual a relação que você enxerga com essa questão das vísceras abdominais? Então, da mesma maneira que nós temos cadeias musculares que nós privilegiamos. Por exemplo, se eu sou uma pessoa mais para dentro, mais fechada, mais tímida, eu vou privilegiar certos grupos musculares para expressar mais isso, né? Não quer dizer que eu não tenha toda uma condição de abertura, né? Do mesmo jeito, a gente tem facilidades, vamos dizer, idiosincrasias, cada um tem um jeitinho de funcionar e como a gente recebe as emoções, né? Então, assim, quando a gente pensa em movimentos de torção, você já está fazendo uma massagem, né, nas suas vísceras. Lembrando que as vísceras, elas são recobertas e elas têm toda essa fáscia comum. E elas se conectam com as nossas costas. Então, a gente cansa de ver gente que resolve fazer uma operação e ficar, né, tirar o abdômen, por exemplo, tirar uns quilos do abdômen. E aí o que acaba acontecendo é que às vezes as pessoas acabam ficando com dores lombares de enlouquecer. Então, muito comum. É muito comum. Então, é algo a ser... Eu gostaria de, sabe, de ter mais informações, assim, como poder fazer, as pessoas poderem fazer essas operações. Eu sei que tem, né, esse trabalho de liberação, mas uma cicatriz é uma cicatriz. É um prejuízo enorme e é para a vida toda, né? Assim, esses movimentos em rotação, principalmente, que usa muito a linha espiral, né? A linha dos trilhos anatômicos, aí falando do trilho anatômico, usar muito esses movimentos em espiral, favorece o peristaltismo também, né? Todo o funcionamento ali, irrigação, melhora o funcionamento
a relação das vértebras, com movimentos suaves, né? Porque o cisalhamento também na coluna, a gente tem que tomar cuidado para não maltratar o disco, mas eu acho que vem bem nessa proposta também desse movimento mais holístico, mais geral, que mexe com todo. Eu costumo dizer para os meus clientes, Bia, que a maioria dos nossos problemas está daqui, da cervical para o quadril. Se você conseguir resolver no segmento tronco, mobilidade, muito movimento, né? Se você conseguir dar movimento ali naquela região, muitos dos problemas vão embora. Que aí braço e perna vai ser fichinha, né? No tronco realmente é que a gente acumula emoção, freio, dores, limitação, né? É muito comum você ver isso, as pessoas com sentimentos reprimidos e com situações físicas mesmo, assim, de cirurgias e que agridem o corpo. E aí você termina que vem as consequências, né? Vem as consequências, criando as aderências, né? Deixa eu só dar uma olhadinha. Diz aí o que você ia falando que eu te interrompi. Deixa eu só ver se tem alguém que me perguntou coisas aqui. Nas cadeias musculares e articulares, né, a gente fala nas cadeias que são as cadeias estruturais e as cadeias de relação. E as cadeias, então, num certo sentido, só que aí a gente fala em tronco e cabeça, né? E cabeça. Fala tronco Exatamente. com a cabeça e os braços, eles têm uma outra função, né, da relação, né? E essa são as estruturas das cadeias musculares que, assim, elas vieram bem antes do Tom Myers, né, que é esse pesquisador. Sim. Tem muitas semelhanças, né? Tem algumas semelhanças nos caminhos. O Tom Myers descreveu os trilhos, né? Mas essa ideia das cadeias musculares já vem de Mézières, da francesa, né? Também que já estudava cadeias musculares com outros nomes, mas enfim, já tem uma história mais antiga. O pessoal aqui pedindo para você falar um pouco mais da dança. Nossa, falo e faço. Gente, fala da dança. Então, a dança na minha vida, então, comecei, né, com dança moderna, depois eu fui pesquisar danças orientais, então eu fui muitos anos para Bali, eu fiz dança, teatro balinês, tá comigo, tá inscrita nas minhas células, né? Fui muitos anos para lá, ficava muito tempo, até aprendi a falar a língua. Aí fiz dança do ventre, fui pesquisar com professores diferentes, até que eu cheguei na dança indiana. A dança indiana chegou em mim. E aí foi um amor. Por isso todo ano tem esse calendário de ir para a Índia. Tá na sua. Então, eu vou para a arte, né? Não é sim. para uma coisa assim devocional. É uma devoção à dança. Sim. Essa dança que eu faço é uma dança clássica. Ela chama Odissi, ela vem do nordeste da Índia e na verdade essa dança começou nos templos, mas ela não tem nada a ver com aquela dança, sabe? A dança da novela. Tem uma novela, não é Bollywood, tá? Não é Bollywood, é uma outra coisa. Então assim, outra coisa clássica, tem muita complexidade, é difícil, mas ela é linda e é uma maravilha para a gente fazer. Então, meus alunos recebem pitadinhas dela, porque ninguém quer ser bailarino, eles querem... Isso que eu ia te perguntar, o teu público aí é bailarino? Não usa, né, com as mãos, a gente usa olhos, a dança indiana é muito forte, ela trabalha muito as pernas, ela trabalha muito coordenação, muito tronco, muito olho, muito tudo. E é linda demais, então eu vou para lá há todo esse tempo e fico. É uma imersão, é uma paixão.
E é uma coisa, uma coisa. Hein, Bia? A tua clientela aí, os teus alunos, a tua demanda é mais bailarina ou pessoas comuns, meros mortais, assim como eu? Não. Mortais, e a gente vai usufruir um pouquinho do movimento, né? Para a gente poder ser feliz e integrar o corpo em movimento. Mas não é aula de dança. A gente tem a dança no final. Agora, nessa pandemia, um pouco menos, né? A gente não pode usufruir desse espaço. Claro. Né? Na pandemia, eu fiz um estúdio dentro do estúdio para poder dar aula, né? Mas Online, né? Com melhor. Todo mundo se virando nesse formato online, porque é o jeito. Mas eu estou muito feliz porque os alunos, eles estão assim numa concentração, sabe? Então, eu acho que essa âncora que eles estão pegando através do movimento nas aulas estão sendo assim, essa âncora, esses momentos que a gente está tendo estão sendo muito bons para eles. Maravilha. E para mim, né? Então nós estamos muito juntos e assim tem as suas dificuldades, né? Sim, claro. A adaptabilidade muito machucada na voz. A garganta, né? Eu tenho sentido isso também. A gente está fazendo algumas aulas online também de Pilates, mas força, porque você tem que falar alto e você... Enfim, eu acho que também a coisa da adaptabilidade, né? A gente está se adaptando à nova proposta e a conexão dá. Eu comecei fono, né? Yasmin, e feliz da vida, porque na verdade, gente, a voz é um gesto vocal. Então, eu estou integrando, estou super feliz de ter voltado esse trabalho de voz e estou muito melhor. Legal. Boa dica essa, viu? Uma ótima dica. Né? E assim, Bia, né, a gente tem pouquinho tempo agora da live. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. De já, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, né? De a gente poder que os meus seguidores, aqui, os meus amigos, possam ver você e ouvir tanta coisa maravilhosa que você disse pra gente. E é isso. Faça as suas considerações. Senão, da última vez que eu fiz uma live, eu falei tanto que caiu e eu não dei nem tchau pro povo. Fiquei com vergonha. Que eu falo muito. Então, olha, então, vamos lá. É gostoso, porque eu acho que nem meus alunos sabem da minha trajetória, sabe? Porque é uma longa trajetória e muito, assim, muito degustada. Né? E é o que eu amo, é estar com eles, eles sabem do meu comprometimento e da minha paixão pelo que eu faço, para que cada um fique sempre melhor. Eles estão o tempo inteiro na minha cabeça, então quando eu estou pesquisando, quando eu estou lá na Índia fazendo curso, dando curso, quando eu estou num congresso de fáscia, eu estou ali pensando, quando eu estou num congresso ou num curso, quando você e eu estamos juntas pesquisando, fazendo mais cursos, é o que a gente sempre quer, pesquisar para ter mais recursos, para ter mais meios de estar com as pessoas, bem. Apaixonante, né? A gente se empolga, eu fico apaixonada. Uma delícia estar com você. Gil, você mora num estado maravilhoso, maravilhoso. A minha, hoje eu não estou, mas até a minha louça é lá do seu estado, maravilhoso. Olha! Isso daquele, enfim. Que bom, fico feliz. Mais um elo entre a gente. Então, Bia, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazerzão enorme. Pessoal, obrigada por participar. Eu vou salvar no IGTV, tá? Tá bom. Vai ficar, para vocês
Quem quiser ver depois, compartilha com os amigos. Um beijo grande. Um beijo. A gente se vê já já. Quando acabar essa pandemia, eu estou com viagem marcada para São Paulo. Tá bom? Para a gente tomar um café. Alguma coisa para mim, para a gente. Tá joia. Né? A gente